Segunda Reis, capítulo 2. Vamos tirar lições da palavra de Deus. Vamos aprender aqui com esse homem que fez a diferença na sua época. Amém? Semana passada nós falamos de Davi, não foi? Estão lembrados? Sim ou não? Diante das lutas, dos desafios, nós temos que ser fortes para vencer as batalhas. Se você quer vencer na vida, coloca uma coisa dentro de você. Olhe para mim, por favor. Se você quer vencer na sua vida, se você quer ser um vencedor, você tem que estar preparado. Porque muita gente vai ficar incomodada com o seu sucesso. Você sabe que tem pessoas que o sucesso dos outros incomoda ela. Mas quando ela vê os outros alcançando, quando ela vê os outros crescendo na sua vida, ela logo já se manifesta contra. Não é assim? Então você tem que estar preparado, porque nem todo mundo vai te aplaudir. Nem todo mundo. Aliás, você vai ter mais pessoas contra o seu sucesso do que a seu favor. Você vai ter mais pessoas que vão chegar para você e vão dizer assim: não vai dar certo, você não vai conquistar isso, você não vai conseguir alcançar isso, do que aqueles que vão torcer para você e vão dizer para você: você é capaz, você vai vencer, você vai chegar lá. Então esteja preparado, porque o sucesso incomoda. Amém? O sucesso incomoda. Amém? Espírito Santo, fala conosco através dessa palavra, porque se o Senhor não falar, meu Pai, como que nós vamos praticá-la? Vamos crer nessa palavra se o Senhor não falar com a gente? É dessa palavra que nós tiramos a direção, buscamos a direção para a nossa vida. É dessa palavra que nós extraímos a direção, a sabedoria, para que possamos vencer. Tem pessoas aqui, meu Pai, que elas precisam dessa sabedoria, elas só precisam de uma direção, e é na Tua palavra que nós vamos encontrar essa direção. Abençoe em nome de Jesus. Amém. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 1. Elias é elevado aos céus. Sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho aos céus, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Com quem? E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. Amém? Também eu o sei, calai-vos. Preste atenção. Eliseu, ele era o que de Elias? Ele era servo de Elias. O que nós podemos aprender com isso? Não despreze os pequenos começos da sua vida. Não importa se você, lá naquela empresa que você trabalha, você é um servo. Você é um funcionário pequenininho lá dentro. Não despreze isso.
Porque quando Deus é com a pessoa, Deus faz ela crescer. José, quando chegou no Egito, ele chegou como escravo. Ele entrou no Egito, ele deu entrada no Egito, e ele foi vendido para a casa de Potifar como escravo. E como escravo ele cresceu, se tornou mordomo da casa de Potifar. Veio a injustiça sobre ele, da esposa do seu senhor. E ele, de mordomo daquela casa, ele passou a ser um prisioneiro. Mas a Bíblia é bem específica quando diz: Deus era com José. Esse é o segredo. Quando Deus é com uma pessoa, ela pode ser prisioneira, ela ocupa o cargo mais baixo dentro daquela empresa, não importa. Se Deus é com ela e ela é com Deus, você pode estar certo que ela vai crescer ali, ela vai desenvolver ali, porque Deus não planta uma semente que não cresça, que não dê frutos. Amém, pessoal? Então, Elias chegou para Eliseu, que era servo dele, e falou assim: olha, fica aqui, porque Deus me enviou a Betel. Eu tenho que ir para Betel, você pode ficar aqui. Eliseu disse assim: não, tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu vou com você. E quando eles chegaram lá em Betel, os filhos dos profetas vieram até Eliseu e disseram assim para ele: olha, você sabe que o Senhor tomará o teu senhor. Você sabe que ele vai ser tomado. Eliseu disse para eles assim: eu sei, calai-vos. Calai-vos. Eliseu mandou eles se calarem. E às vezes, você tem que aprender essa estratégia da fé, que é mandar o diabo se calar. Você tem que aprender a mandar aquela voz da dúvida que fala na tua mente se calar. Você precisa aprender que a sua palavra, ela também tem poder. E quando você fala, essa palavra é acompanhada da fé. Então, quando você fala com o diabo, calai-vos, ele tem que se calar. Quando você fala com aquela voz da dúvida, se cale. Ou seja, eu não estou interessado em te ouvir, porque eu vivo pela fé. E quem vive na fé, vive na certeza, vive na confiança, na convicção. Ele não vive no medo, amedrontado. Ele não vive no ponto de interrogação. Não, ele vive na confiança. Vai dar certo, porque eu sei em quem tem crido. Então aprenda a mandar essa voz se calar. Aí eu vou tomar essa atitude. Aí vem aquela voz: você não vai conseguir. Diz para essa voz: calai-vos. Diz para essa voz: fique quieto, se cale. Amém? Compreende isso ou não? Versículo 4. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam onde? Em Jericó, se achegaram a quem? A Eliseu, e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu o sei,
calai-vos. Quer dizer, mais uma vez, os filhos dos profetas vieram com aquela voz: olha, você está sabendo disso? Você está sabendo que ele vai ser tomado? E mais uma vez, Eliseu rejeitou aquela voz. Mais uma vez, Eliseu tapou os ouvidos para não ouvir aquela voz. Mais uma vez, Eliseu olhou para aqueles filhos dos profetas e disseram para eles: calai-vos. Ou seja, não importa quantas vezes você tem que falar com o diabo. Se você tem que falar com o diabo o dia todo, fala, se cale, porque ele fala o tempo todo, ele diz o tempo todo ele procura parar você, o tempo todo ele procura impedir você de chegar no seu sonho, da realização do seu sonho. Quando você está fazendo os seus planejamentos, vem o diabo e diz assim: olha, você não vai conseguir. Mas Eliseu disse para Elias: eu vou contigo. Quer dizer, onde Elias estava, Eliseu estava. Um andava junto com o outro. Quando você tem parceria com Deus, você não anda só. Quando você tem parceria com Deus, onde você vai, Deus está contigo. Não é assim? Você não deixa Deus e Deus não te deixa. O profeta falou para Asa o seguinte: o Senhor está convosco enquanto vós estás com ele. O profeta falou isso para Asa: o Senhor está convosco enquanto vós estás com ele. Quer dizer, enquanto você estiver com Deus, Deus vai estar contigo, onde quer que você for. Você vai fechar um negócio, Deus está contigo. Você vai abrir uma empresa, Deus está contigo. Você vai atender um cliente, Deus está contigo. Você vai na agência comprar seu carro, Deus está contigo. Você vai na imobiliária, porque o corretor vai levar você para ver o apartamento que você vai comprar esse ano ainda, Deus está contigo. Amém? Porque esse ano ainda você vai comprar o seu apartamento. Esse ano ainda você vai comprar o seu carro. Você vai trocar esse carro velho por um carro novo. Diga: vai ser esse ano ainda. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E no versículo 6 ele diz: e Elias lhe disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos, e foram 50 homens dos filhos dos profetas. Está vendo? Agora já aumentou o número. Agora já eram 50 homens dos filhos dos profetas que foram e passaram defronte deles de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Amém? Então Eliseu falou para ele assim: olha, fica aqui, porque agora eu tenho que ir para o Jordão. Deus me enviou para o Jordão. E Eliseu disse: não, senhor, eu vou com o senhor. Quando a pessoa ela tem disposição, ela não se aquieta, ela não se entrega, ela não se rende, porque ela tem disposição. Ela tem disposição para ir. Ele poderia dizer assim: tá bom, profeta, eu vou ficar aqui, eu vou aguardar o senhor aqui, porque aí o senhor, quando voltar, eu encontro com o senhor. Mas ele não. Ele sabia que o seu senhor seria tomado a qualquer hora. E se Elias fosse levado aos céus e ele não estivesse por perto, ele perderia o que ele queria, que era a bênção. Quando você está perto de Deus, você é abençoado. Quanto mais longe de Deus você estiver, a pessoa estiver,
mais difícil é para Deus abençoá-la. Não é verdade? Quanto mais longe ela estiver de Deus, quanto mais distante ela estiver do altar, mais difícil é para Deus abençoá-la. Mas Eliseu sabia que ele tinha que estar perto de Elias. E quando eles chegaram ao Jordão, os filhos dos profetas, quando olharam para ele, não quiseram mais se aproximar dele, porque sabia que ia receber uma palavra: cala-te, fica calado. Eles sabiam que Eliseu não ia entrar na onda deles, que Eliseu não ia se deixar levar por aquela palavra. Então, eles já ficaram observando de onde? De longe. Tem sempre alguém te observando de longe. É ou não é verdade? Tem sempre alguém de olho em você. Eu quero ver o que ela vai fazer agora. Principalmente aquelas pessoas que torcem para o seu fracasso, que torcem para que você pare. Mas elas olham para você, e vê que você não parou, vê que você continua, vê que você luta, vê que você está ali batalhando. Então elas começam a te observar de longe, porque elas sabem que por mais perto elas chegarem, por mais palavra de derrota que elas dão para você, elas não conseguiram te parar, elas não conseguiram te deter, as palavras foram insuficientes. Então agora elas começam a te olhar de longe. Vamos ver agora o que vai acontecer com ele. Mas a pessoa que tem disposição, ela não se entrega. Ela pode estar passando por uma guerra, ela pode estar passando por um vendaval, mas ela sabe que ela não está só. Diga: eu não estou só. Diga: eu não estou só. Maior é o que está comigo, e Deus está contigo. Amém? Assim como ele foi com José, ele é contigo. Assim como era Elias e Eliseu, assim é Deus com você e você com ele. E você vai chegar lá. Amém? Então, o que aconteceu aqui? No versículo 8, não é isso? Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas. As águas se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Quer dizer, ele pegou aquela capa, ele tocou aquela capa onde? E as águas fizeram o quê? Se dividiram, e os dois passaram para lá. E os filhos dos profetas ficaram fazendo o quê? Olhando. Ficaram observando. Deixa eu ver agora o que vai acontecer com eles. E Elias pegou a capa, tocou no rio, o rio abriu, os dois atravessaram para lá. Poder da fé. Essa capa é a fé. Você tem que pegar a sua fé e tocar nesse problema. Amém? Você tem que pegar essa capa que é a fé e olhar para o seu problema e dizer assim: sai da minha frente. Não importa a dificuldade, o grau de dificuldade. Se Deus é com você, se você está na fé, esse rio se abre para você passar. Esse problema tem que se abrir para que você possa o quê? Passar. Amém? Sucedeu o quê? Versículo 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Quer dizer, me peça logo, antes que a oportunidade. Você tem que aproveitar a oportunidade. Você tem que aproveitar a oportunidade. Você sabia que tem oportunidade que ela só vem uma vez? Ela só passa uma vez. Se você perder, já era. Você não pode perder a oportunidade. Se Eliseu perdesse essa chance,
já era. Então Elias falou para ele: pede-me, o que queres que te faça antes que seja tomado de ti? E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Amém? O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se, parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, e que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Amém? Olhe para cá. Duas coisas que eu quero que você entenda aqui. Elias disse para ele assim: coisa difícil você me pediu. Não foi isso? Ele disse aí, ó, no versículo 10, e disse: coisa difícil pediste, mas não impossível. Tudo que é difícil não é impossível. A gente acompanha aqui, no decorrer da passagem, a disposição de Eliseu para acompanhar Elias. A disposição dele. Quando a pessoa tem disposição de lutar, de trabalhar, e Deus vê isso, porque Deus vê quem corre atrás, Deus vê que você acorda cedo, dorme tarde, Deus está vendo que você está ali dando a sua vida, o seu sangue, trabalhando, buscando crescer, prosperar, você está fazendo o seu melhor naquela empresa, dando o melhor, porque tudo que der na sua mão para fazer, faça o melhor. Tudo que te vier à sua mão para fazer, faça melhor, não faça de qualquer maneira. Coloca toda a sua vida ali, e Deus está vendo isso. E por mais impossível ou difícil seja o que você deseja alcançar, não é impossível para Deus, e nem para aquele que crê em Deus. Ele mesmo disse que tudo é possível ao que crê, não é isso? Ele mesmo falou. Ele mesmo disse. E veja que no versículo 14, quando ele pegou aquela capa, ele também tocou no rio, voltando de lá para cá, e as águas o quê? Se dividiram, não é isso? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado ao outro, e Eliseu o quê? Passou. Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e fizeram o quê? E se prostraram diante dele em terra. Amém? Veja bem, Eliseu, ele pegou aquela capa e falou assim: onde está o Deus de Elias? Você tem que conhecer o Deus da Bíblia. Você precisa conhecer o Deus de Elias. Você precisa conhecer o Deus da Bíblia. Você não pode ficar apenas ouvindo falar desse Deus. Você tem que conhecê-lo.
E como que você vai conhecê-lo? Tendo experiência com ele. Por isso que Eliseu pegou aquela capa e repetiu o feito de Elias. E tocou naquelas águas e disse: onde está o Deus de Elias? E na mesma hora as águas se abriram. E quem estava lá observando? Os filhos dos profetas, que tanto chegou para ele e disse o que para ele? Olha, ele vai ser tomado e você vai ficar sozinho. Você está perdido, porque você vai ficar sem o teu Senhor. Mas eles não sabiam que dentro de Eliseu havia uma confiança, uma fé, que ele seria abençoado antes mesmo de Elias ser tomado. E ele recebeu essa porção dobrada. Amém? E quando ele atravessou o Jordão de volta, aqueles homens que estavam reprovando a atitude dele, agora se prostraram para ele. É isso que vai acontecer com você. Aqueles que torcem contra vão ter que dar o braço a torcer. Amém, pessoal? Aqueles que dizem assim: olha, você não vai conseguir, você não é capaz. Quem é você? Eu quero só ver se você vai conseguir o que você quer. Essas pessoas, elas quando olharem para você e ver a sua vitória, elas vão ter que dizer assim: ele falou e ele fez, e aconteceu, porque Deus é contigo. Amém? Porque Deus é com você. Não deixa nada te parar. Não seja preguiçoso, não seja indolente, não seja uma pessoa sem disposição de lutar. Não seja uma pessoa duvidosa na fé. Não, a fé é uma convicção que ela tem que estar dentro da gente, na nossa mente, a ponto de alguém nos falar alguma coisa contrária, mas aquilo não mexer com você, porque você está na fé, porque você anda na certeza, porque você anda na confiança. Então ninguém consegue te parar, ninguém consegue te deter. Compreende isso ou não? Então permaneça na fé, porque Deus é contigo. Amém? Muitos não crescem por olhar para a dificuldade. Não fuja dos desafios. Quer dizer, Elias falou para ele: difícil coisa você me pediu. Mas ele disse assim: pode deixar comigo, eu sei o que eu estou pedindo. Amém? Ele pediu porção dobrada. Ele fez tudo o dobro. Deus foi com Abraão aonde? No deserto. No deserto Deus prosperou Abraão. Foi ou não foi? Lá no deserto, Abraão o quê? Prosperou. Abraão prosperou. Isaac prosperou aonde? Na terra dos inimigos. A terra de sequidão. Havia naquela terra fome. Mas Deus falou com ele: fica aqui. Fica aqui. Eu vou te abençoar onde? Aqui. Eu vou te abençoar aqui. E Deus foi com ele ali. Deus tirou José de quebrar pedra e colocou José como governador. Para Deus não importa tempo, o lugar, não importa nada. O que importa para Deus é você crê nele, você confia nele, então se mantém de pé, porque ele é contigo.